Olá pessoal, sejam bem-vindos para a nossa primeira aula e nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a finalidade, ou as finalidades geral aí das demonstrações contábeis. Qual que é a finalidade dessas demonstrações contábeis? É claro que logo após nós vamos ter aí as análises, as análises aí das demonstrações contábeis, ok? Bom, qual que é o objetivo dessa aula, pessoal? Entender qual que é essa finalidade, tá? Que a gente tanto fala das demonstrações contábeis. É claro, nós vamos passar para vocês quais são aí as principais demonstrações contábeis que posteriormente nós vamos estar fazendo aí as análises, tá? Bom, para fins de atendimento dos usuários, da informação contábil, é claro que nós temos aí vários usuários, pessoal. A entidade ela deve apresentar suas demonstrações contábeis, também usualmente denominada demonstrações financeiras, conhecida também como demonstrações financeiras, tá? Claro que de acordo com as normas regulamentadoras dos órgãos normativos, aqueles órgãos que têm aí, repassa, as informações dentro das demonstrações financeiras com normas, tá? Bom, segundo o IBRACON, pessoal, NPC 27, as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em uma determinada data, tá? E também relacionada às transações realizadas aí por uma entidade no período findo nessa data. É claro que nós temos aí o exercício social, que ele vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro, tá, pessoal? Então não se esqueça, dentro desse período é onde que tem todas as movimentações da empresa, Bom, qual que é o objetivo das demonstrações, pessoal? O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é nada mais, nada menos do que fornecer informações, sobre a posição primordial, que seria patrimonial, tá? E financeira, também o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de uma determinada decisão. Essas demonstrações, pessoal, elas mostram também os resultados do gerenciamento. Vocês vão ver aí no decorrer das aulas, a importância que tem as demonstrações e posteriormente as análises, tá? Então, resultados do gerenciamento pela administração dos recursos que são lhe confiados, ou seriam os recursos que são aí posto, dentro aí de uma determinada empresa. Então, tais informações, juntamente com outras constantes das notas explicativas, as demonstrações elas auxiliam os usuários aí para estimar os resultados futuros e também os fluxos financeiros de uma determinada empresa, companhia ou entidade. Quais são essas demonstrações contábeis que a gente fala tanto, importante, para uma determinada empresa? Nós falamos aí sobre os componentes, tá? Quais são os componentes das demonstrações contábeis? Primeiro, balanço patrimonial, que vocês já ouviram falar, temos aí a DRE, demonstração do resultado do exercício, a DLPA, tá? Que é a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, que pode ser substituído pela DMPL, tá? Mais adiante a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A demonstração das multações do patrimônio líquido. Tem a DFC, que é a demonstração dos fluxos de caixa, que temos aí o método direto e indireto, vocês também vão saber. A DVA, que é a demonstração do valor adicionado, ser divulgado pela entidade. E temos aí a NE, tá? O que seria a NE? Seria as notas explicativas, incluindo aí a descrição das práticas contábeis. Tudo aquilo que não foi posto nas demonstrações anteriores, você tem que colocar, claro, da empresa, em notas explicativas, tá ok? A gente geralmente coloca as informações em tabelas, tabelas, informações aí em conjunto, e dentro desse conjunto, se não foi posto, claro, caracterizado aí nas tabelas, você tem que colocar, incluir nas notas explicativas. Mais adiante nós vamos estar explicando cada uma dessas demonstrações que a gente acabou de falar, tá ok? Bom, comparativo, pessoal, de acordo com o parágrafo do 1º do artigo 176 da Lei 6.404/76, Lei da Sociedade por Ações, bem famosa, Acredito que vocês já ouviram falar. As demonstrações de cada exercício serão publicadas com indicação dos valores, tá, correspondentes
das demonstrações do exercício anterior. É o chamado balanço sucessivo, né? Eu acredito que vocês já ouviram falar do balanço sucessivo com as informações anteriores, incluindo novas transações, ou seja, novas movimentações, tá ok? Então a gente vai falar um pouquinho do balanço patrimonial, tá? O que seria o balanço patrimonial, pessoal? Conforme essa lei, né, 6.404/76, lá no artigo 176 a 182 e artigo 187, a NBC, que nada mais é do que as normas brasileiras de contabilidade, o balanço patrimonial ele é constituído pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. Lembrando, isso aqui, pessoal, é somente uma revisão, tá? É claro que a gente já considera que você já tenha ouvido falar ou estudado, tá? Principalmente pessoal aí de contabilidade, pessoal de economia, tá? Pessoal de economia tiveram aí contabilidade geral, viram tudo isso, tá? O que é o balanço, DRE, DMPL, que a gente vai fazer nada mais do que uma revisão, tá ok? O ativo, pessoal, ele compreende o quê? Os bens e os direitos de uma determinada entidade, tá? E todas as demais aplicações de recursos que são controlados pela entidade, tá? Capazes de gerar benefícios econômicos futuros, né? Originados de eventos ocorridos ali dentro da empresa. E o passivo? O que é o passivo? Compreende as obrigações, né? Seriam as origens de recurso. Da onde que está saindo o recurso, tá? Então, são obrigações com terceiros, pessoal, tá? Resultantes de eventos ocorridos que vão exigir ativos para a sua liquidação, tá? O patrimônio líquido, o que é o patrimônio líquido? Patrimônio líquido a gente sabe que está lá no lado direito, lá embaixo, né? Após aí o passivo não circulante, que vai compreender os recursos próprios da entidade. Ou seja, aí seu valor é a diferença positiva entre o valor ativo e o valor passivo. Isso aqui a gente também já falou nas nossas aulas passadas de contabilidade geral, tá? Quando o valor do passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado passivo a descoberto, ou seja, você tem mais obrigações do que basicamente aí bens e direitos, tá? Portanto, a expressão patrimônio líquido, pessoal, deve ser substituída por passivo a descoberto nesse caso, tá? O que é a DRE, né? A gente falou do balanço, agora a gente fala da DRE. No artigo 187, pessoal, dessa lei famosa que a gente passou, 6.404/76, né? Ela instituiu a DRE. A DRE, pessoal, tem como objetivo principal apresentar de forma vertical resumida o resultado apurado aí durante um determinado período, né? Ou seja, 12 meses, como eu já falei, 1º de janeiro a 31 de dezembro, tá? Lembrando, pessoal, a DRE, a gente tem aí a apuração no final do lucro ou prejuízo, tá? Então, de acordo com a legislação mencionada, as empresas deverão na DRE discriminar os seguintes itens: receita bruta de vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os impostos. Temos também a receita líquida de vendas e serviços, né, o CMV, temos as despesas com as vendas e assim o lucro ou prejuízo operacional, tá? Temos aí, finalizando a DRE, o resultado do exercício antes do imposto de renda, tá? Que seria a provisão da CSLL, contribuição sobre o lucro líquido, as participações de debêntures, empregados, administradores, e assim finalizando com o lucro ou prejuízo do exercício. É isso que a DRE trata, tá ok? Bom, transcrição do balanço patrimonial e da DRE, tá, pessoal? Ou demonstração de resultados. Após ter efetuado todos os lançamentos de encerramento do exercício, no livro diário deve ser transcrito também o balanço patrimonial e a DRE, tá? Além da DLPA, com data e assinatura dos administradores e, é claro, os responsáveis ali pela contabilidade. Lembrando, DLPA, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, que nós vamos estar falando posteriormente, tá? Pessoal, sociedade anônimas, as famosas SAs, né? Observar que no caso das SA, além do balanço patrimonial e a DRE, temos a publicação de mais algumas demonstrações, que são o quê? A DMPL, que é a demonstração das mutações, né? Ou demonstração da mutação do patrimônio líquido, a DOAR, tá? Que seriam aí, que foi substituída, as origens e aplicações de recursos, e a demonstração dos fluxos de caixa, tá? Então a gente tem aí essa alteração, né, da DOAR, depois a gente vai falar sobre a DMPL, a DLPA
que teve aí uma substituição, tá ok? Bom, as demonstrações do valor adicionado, também a DVA, e as notas explicativas, tá? Então a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, através de um ofício, aí estabeleceu regras para as normas contábeis pelas companhias de capital aberto, tá? Incluindo informações obrigatórias na publicação das demonstrações financeiras. Então nós temos aqui os tipos de empresas e as suas obrigações sobre as demonstrações contábeis, tá? Isso aqui é um resumo para vocês observarem como que funciona, pessoal, né? Qual que é a empresa que está obrigada a entregar tal demonstração, qual que é a outra que é facultativa. Então aqui nós temos basicamente, ó, microempresa, empresa de pequeno porte, tá? Tá aqui, ó. Nós temos aí o balanço, a DRE, é obrigatório, tá, pessoal? E as notas explicativas, as demais demonstrações é facultativa, né? As pequenas e médias empresas é obrigatório balanço DRE, tá? Temos aqui a questão da demonstrativo do fluxo de caixa e as notas explicativas. E aqui fala, né? Pode ser substituída pela DLPA, tá? A demonstração do resultado abrangente, a gente vai falar sobre um pouquinho isso, né? Sobre esse valor aparente. E a DMPL ela pode ser substituída pela DLPA. Vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso, tá? Regra geral, pessoal, obrigatório, balanço DRE, DRA, tá? A DMPL, o DFC, as notas explicativas e a DVA facultativa. Já nas SAs, como foi falado anteriormente, de capital aberto, tá? São aquelas que têm aí as suas ações em bolsa de valores para buscar mais investidores, né? Qualquer um pode comprar suas ações, tá? Nós temos aí a obrigação de todos, tá? Somente facultativa DLPA, tá, pessoal? Então, balanço, DRE, DRA, DMPL, DFC, NE e DVA são obrigatórias para SAs de capital aberto. Essas são as demonstrações contábeis, tá? Então, durante aí as nossas aulas, nós vamos estar falando novamente, tá, sobre essas demonstrações, e no decorrer das nossas aulas nós vamos estar fazendo aí alguns exercícios para vocês compreenderem melhor. Tranquilo? Pessoal, essa foi a primeira aula, uma aula resumida, é claro que nas nossas aulas síncronas a gente vai explicar mais detalhadamente, né? Nós vamos ter aí um horário das 7 às 9 da manhã para a gente estar aí passando para vocês novamente essas aulas, tirando dúvidas e assim posteriormente fazendo exercícios. Próxima aula será a aula 2, nós vamos falar sobre as estruturas das demonstrações contábeis, já caracterizando aí apenas o balanço patrimonial. Vamos fazer uma revisão, né? Vamos falar do balanço patrimonial, que compõe os bens, direitos e obrigações em geral. Depois vamos falar aí da DRE, DMPL, DRA e assim por diante as outras demonstrações. Tranquilo? Pessoal, espero que tenha gostado e nós voltamos aí na próxima aula, aula 2. Muito obrigado!